Olá, estamos iniciando mais um episódio do LBCcast, o podcast da LBCA. Eu sou o Thiago Bombonati, converso hoje com o sócio da LBCA, Jaime Barbosa Lima Neto, que vai bater um papo com a gente sobre Visual Law. Jaime, seja muito bem-vindo. Obrigado, Thiago. Boa tarde. É uma honra aqui pelo convite da LBCA para bater um papo rápido aqui, dinâmico, para falar um pouquinho sobre o Visual Law. Vamos lá, falando já diretamente sobre o Visual Law ou o Visual Legal, ele vem transformando a forma como o judiciário se comunica, né? Passando a utilizar recursos visuais, tecnológicos, que acabam tornando o conteúdo de mais fácil compreensão. Eles utilizam aí o emprego de vídeos, infográficos, QR Code, linha do tempo, ícones, etc. Mas isso vai muito além do universo jurídico, né, Jaime? A LBCA ela foi uma das pioneiras, né, no uso do Visual Law. No começo havia certa resistência ao uso desse recurso. Bom, Thiago, se eu puder colocar para você de uma maneira bem simples, resistência nós nunca tivemos. A aceitação sempre foi muito boa. O que existiu foi a evolução dessa funcionalidade, se a gente pode dizer assim, porque inicialmente começamos a trabalhar com o Visual Legal, que a gente chamava até de Visual Contracts, que era uma criação que era um pouco mais tímida, que a gente trabalhava em cima de alguns contratos, documentos mais simples, e depois a gente pensou, por que a gente, como advogado, que basicamente as pessoas pensam, o advogado ele atua em processos. Sim e não, né? A gente também atua no consultivo. Mas a gente pensou, vamos trabalhar no processo. Por que eu não levar essa tecnologia, né, essa forma de comunicação jurídica para dentro dos processos? Foi aí que a gente começou a trabalhar em cima das nossas petições. Sentamos com o pessoal dos nossos web designers, nossa assessoria de imprensa, que nos ajuda na roteirização, com um time de advogados, e a aceitação interna, primeiramente, foi unânime. O pessoal adorou a ideia, o desafio era motivador, foi muito motivador para todos, e o sucesso está aí, né? Nossos clientes adoram, a comunidade jurídica tem ampla aceitação, é uma nova forma de conversar, de se comunicar juridicamente, que ela só traz benefícios para os operadores do direito e para aqueles que se servem da justiça. Você falou assim que a aceitação dentro da LBCA foi unânime, né? Mas essa aceitação também é unânime no Poder Judiciário? Desde a época que eu fiz faculdade, acho que é difícil falar em unanimidade, questões absolutas quando a gente fala de direito, né, por não ser uma ciência exata. Mas eu posso dizer que nós nunca tivemos problemas. A aceitação ela é muito grande. Nunca houve, por exemplo, um juiz que pediu assim, desentranhe-se a peça e peticione-se de uma forma convencional. Tanto que a gente vai, talvez até, se a gente tiver espaço para comentar isso um pouco mais na frente, o próprio judiciário reconhece, né, através do CNJ, a necessidade de se empregar recursos de legal design, né, e especificamente o Visual Law. Hoje em dia, por exemplo, existem regiões que expedem mandados de citação, intimação já em formato Visual Law. Juízes que prolatam sentenças de 1, 2 laudas, que antes eram 12, 13 laudas, também em formato Visual Law. Isso mostra, até por algum dos princípios que a gente tem em direito, né, a acessibilidade da justiça para todos, ela é facilitada com essa forma. Então, eu não posso dizer que não há barreiras. E essas peças processuais com esses recursos visuais mais avançados, elas trazem que tipo de vantagens aos magistrados? As vantagens, na minha concepção, elas se relacionam diretamente ao trabalho dos magistrados, porque todos os membros do Poder Judiciário, principalmente os magistrados, mas também os auxiliares da Justiça, né, os escreventes, escrivãos, eles lidam com uma série de documentos, uma infinidade de documentos, melhor colocando, grande maioria das vezes digitais, mas que utilizam documentos eivados de um linguajar, uma comunicação mais rebuscada, palavreado um pouco mais antiquado. Hoje o Visual Law, ele inova, ele traz a ideia central dos documentos, entendeu? Chama a atenção do magistrado para aquilo efetivamente que ele tem que decidir. Além de auxiliar o advogado a explanar, né, a tese, a defender o seu ponto de uma maneira mais clara, isso chama a atenção, porque o juiz, muitas vezes, ele, por exemplo, ele não precisa ficar lendo a peça toda. Existem situações que são, digamos, mais corriqueiras. Então, o juiz também tem o dinamismo dele para trabalhar, e o Visual Law vem ajudar a isso. O Visual Law, ele acaba implementando essa agilidade que tanto o judiciário precisa, como quem espera a prestação jurisdicional precisa, né? Que são os jurisdicionados, né? E os advogados também. Então, eu vejo que essa vantagem é a celeridade, né? A agilidade na análise que leva a uma decisão mais rápida, por exemplo.
A gente falou sobre imagens, por exemplo, né? Mas eu posso reforçar um argumento da minha defesa, por exemplo, através de um vídeo de forma mais objetiva? Essa é uma pergunta excelente, Thiago. Por que eu falo que é uma pergunta excelente? Transformar um documento, né, confeccionar um documento em Visual não é só, digamos assim, printar, né, copiar e colar uma imagem, né, que a gente busca numa rede social ou num documento, através de alguns softwares mais comuns, mais corriqueiros. Mas sim conseguir se comunicar através de elementos gráficos, visuais e, por muitas vezes, vídeos. Então, por exemplo, eu preciso passar para você é um juiz, eu preciso passar como funciona um setor regulado de determinado cliente, né? Como funciona a agência reguladora de determinado setor. Eu posso pedir para a diretoria da empresa gravar um vídeo explicando regras de negócio. Em 1 minuto e meio, possivelmente, você vai conseguir transplantar toda a informação que eu colocaria em 4 ou 5 laudas, então através de um vídeo. Ou seja, o recurso de utilização de vídeos ele é muito aceito, até porque o magistrado ele pode abrir a petição na própria tela, ele não precisa ter nenhum tipo de recurso extra para isso. Hoje, como eu comentei, não, os processos são digitais, então não há problema algum de você utilizar essa tecnologia nos processos. Muito diferente de como era no passado, né? No passado, os processos físicos, digamos que a dificuldade era um pouco maior, né? Você, por exemplo, depositar uma gravação em cartório. Então, o Visual Law, além de ajudar, ele desburocratiza, sabe? Ele humaniza a forma da comunicação, ele torna a burocracia, digamos, um pouco mais fluida. De que forma você vê, por exemplo, os levantamentos que a própria justiça tem feito junto aos magistrados sobre essas iniciativas que nós estamos falando aqui sobre o Visual Law e o Visual Legal? Tiago, eu vejo com bons olhos. Eu acho que a gente pode dizer que o Poder Judiciário é um novo entusiasta, né, do legal design e do visual law. Isso porque, por exemplo, já durante a pandemia, né, em 2020, o Conselho Nacional de Justiça ele editou a resolução, salvo engano, 347, que ele indica ser de competência do Poder Judiciário elaborar um plano estratégico de comunicação, sempre utilizando, desde que possível, técnicas de visual law. Isso mostra a preocupação do Poder Judiciário com os jurisdicionados, né, com as pessoas, com os cidadãos, também com a comunidade jurídica, advogados, promotores e com o próprio Poder Judiciário, da preocupação que deve existir para ter uma comunicação ampla, eficaz, rápida, célere, ou seja, vai ter uma disruptura na forma de comunicação que o próprio Judiciário patrocina. Então eu vejo com muito bons olhos. E eu acho que todos, né, só tem a ganhar daqui para frente, até porque o Visual Law é uma técnica que veio possivelmente, ou melhor dizendo, provavelmente vai evoluir muito ainda. Quando a gente fala em legal design, né, existem muitos recursos visuais que podem ser acrescentados aí em uma petição. Obviamente, nem todos eles são bem aceitos. Quais são os recursos visuais com maior taxa de rejeição? Sim, Thiago, existe uma pesquisa, na verdade mais de uma, mas que me chamou a atenção quando eu li, que diz que os QR Codes e os pictogramas não são bem aceitos atualmente. Hoje, nos parece que o que é mais aceito, né, no Poder Judiciário é a utilização de recursos visuais, mas desde que eles não sejam tão carregados. Então, tipo, fluxos, ícones, que não fiquem muito carregados na petição, e principalmente vídeos, por exemplo, são bem aceitos. Então, eu vejo, e até pela forma dessa rejeição aí de QR Codes, muitas imagens, mostra que o Visual Law ele busca desburocratizar, e sim humanizar a comunicação, e não carregar e tornar mais difícil o entendimento de um documento que tem que ser de fácil leitura. Tá? Então, eu vejo dessa forma. Jaime, nós falamos aqui até agora sobre o uso do Visual Law no âmbito jurídico. Você acredita que essa ferramenta ela pode ser utilizada além do contencioso judicial? Com a mais absoluta certeza, Thiago. Hoje já é uma realidade aqui na LBCA nós trabalharmos com clientes que buscam a nossa ajuda para, por exemplo, transformar um código de conduta, transformar as regras de compliance buscando um alcance de toda a organização do cliente de uma forma mais eficaz em formato Visual Legal.
Por exemplo, em 16 de março, né, que teve o advento da pandemia, da Covid, em 16 de março de 2020, inúmeras medidas provisórias foram editadas, né, pelo Poder Executivo e alterando regras das relações de trabalho, né, dos contratos de trabalho. E isso levou a muitas empresas buscarem adaptação rápida. Só que do outro lado da mesa existiam os trabalhadores que muitas vezes não entendiam toda aquela mudança. Então, o que o Visual Law ajudou? O Visual Law facilitou essa comunicação entre o empregador e o empregado. E aí a gente pensa, o que isso traz de ganho? Você evita problemas futuros. Você vai evitar problemas futuros, uma discussão de algum tipo de cláusula que alguma parte entende como incorreta. Isso também num contrato de, por exemplo, de fornecimento, tanto contratos, código de conduta, editais de concurso público, muitos deles hoje já utilizam técnica de Visual Law. Então, o Visual Law ele pode ser empregado também como uma ferramenta de gestão empresarial, né? Sim, com certeza. Eu falei disso, eu escrevi sobre isso em 2021, em um artigo que eu falo sobre gestão empresarial através do Visual Law. Não lembro exatamente o título, mas o conteúdo era esse. Eu acabei até adiantando um pouco essa resposta, sem saber dessa pergunta. E, por exemplo, todos os tipos de normas, memorandos, enfim, todo tipo de comunicação entre empresários, funcionários e colaboradores, elas passam necessariamente por uma formatação de um documento. E esse documento não precisa ser escrito. Esse documento ele pode ser em formato visual, escrito que eu falo só em palavras. Ele pode utilizar tanto um mix entre palavras, documentos, e isso trazer o consentimento. Trazendo esse consentimento, a gente consegue evitar, como eu comentei na resposta anterior, problemas futuros. E você poderia citar alguns exemplos para a gente do uso do Visual Law nas empresas? Deixa eu pensar. Contratos de trabalho, como eu comentei, contratos de fornecimento, programas de compliance, códigos de conduta, por exemplo, cartilhas de conscientização da necessidade das empresas e que todas as pessoas que lá trabalham se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. Enfim, uma série de documentos jurídicos que têm efeitos jurídicos que muitas vezes são facilitados, né, através do Visual Law. E agora eu quero que você fale para a gente um pouquinho sobre como funciona o Visual Legal, que é o serviço de Visual Law aqui da LBCA. Bom, como é que funciona? Esse trabalho sempre é feito a 4 mãos. Na verdade, são mais de 4. Mas vamos colocar 2 mãos da LBCA e 2 mãos do cliente. O cliente ele participa, né, do processo de produção do Visual Legal e recebe as nossas sugestões, opina, e é por isso que a gente trabalha sempre com um time multidisciplinar. Nossa equipe de web designer ela tem muita experiência com esse tipo de linguagem que a gente precisa. Os advogados que trabalham com o Visual Law estudam essa parte da comunicação. E o que a gente mostra para o cliente traz de benefício? A gente falou bastante de contencioso aqui no começo. As minhas respostas elas estavam muito inclinadas a mostrar a importância do Visual Law para o Poder Judiciário e a facilitação. Mas existe também o benefício que o Visual Law traz para quem está do outro lado, ou seja, para as partes. Quem utiliza o Visual Law consegue provar sua tese, consegue provar seu ponto e tem, ao final de um processo, por exemplo, judicial, digamos, se ele é réu, uma economia na redução das condenações. Hoje nós temos infinitas relações comerciais, né, seja envolvendo consumidores, né, seja pela contratação de bens e serviços da maneira tradicional, né, ou seja, em loco, ou comumente nós fazemos, eu, você, de maneira online, né, através do e-commerce. E muitos atritos, muitos conflitos nascem dessas relações. Então, existem empresas que têm 10, 15, 20 mil processos sendo discutidos na sua própria operação. Por exemplo, concessionários de energia, operadores de seguro, bancos. O que a gente consegue trazer com o Visual Law? A comunicação fácil, facilitada e um ganho ao final. Porque aí a gente tem a eficiência nessa comunicação, ela consegue buscar a redução, por exemplo, dos valores de condenação que um cliente vai pagar, ou até mesmo potencializar a chance de vitória. Aí, se você pegar o que a gente conversou um pouquinho, algumas perguntas atrás, Thiago, existe uma gestão, a gestão empresarial para o Visual Law é importante, mas existe também uma gestão do contencioso, existe uma forma de você conduzir o contencioso
e também, sobretudo, você evitar o contencioso. Tá? Eu espero ter respondido, eu fui para um lado, para o outro para responder, porque eu não gosto, o visual law é uma maneira disruptiva de conversar, ou de se comunicar. Eu não acho prudente a gente cravar na pedra quais são os benefícios. Mas um deles são isso: redução de passivo judicial, redução de provisionamento, redução de ticket médio, já no consultivo, evitar novos processos, facilitar a comunicação na relação de trabalho, enfim, uma série de benefícios aí para as partes que utilizam, sempre focadas na pessoa, na humanização da comunicação. Jaime, foi muito legal conversar com você sobre visual law, sobre legal design. Agradeço de verdade. Muito, muito obrigado pela participação. Obrigado, Thiago. Eu agradeço também a LBCA, essa oportunidade, e até a próxima. Este foi o LBC Cast. Esperamos vocês na próxima terça-feira com o próximo episódio. Até lá!